Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa conversa com o psicólogo, a nossa live de toda quarta-feira, meio-dia, onde nós temos a oportunidade de conversarmos sobre questões que vocês enviam, sobre assuntos ligados à psicologia, ligados à nossa vida. Hoje nós vamos estar conversando sobre um tema muito importante, muito comum de acontecer, está de alguma forma presente em nossas vidas, ou em nós próprios, ou em algumas pessoas que nós conhecemos, que é o tema depressão. É um dos assuntos, uma das doenças mais diagnosticadas na atualidade no mundo inteiro. Então, por isso, assunto que vale a pena a gente conversar. Tem nuances, tem informações que a gente tem que saber para que a gente possa, ao lidar com ela, a gente lide da maneira correta, para que a gente possa aprender com ela. Nós vamos trabalhar hoje 3 perguntas que foram feitas ligadas à depressão. A depressão, ela é um mau funcionamento do organismo ou se ela é causada por influências externas. Se a depressão tem cura ou se ela somente tem controle, tratamento. E se é verdade que nós temos mais pessoas depressivas hoje, na atualidade, do que em outros tempos. Primeiro, é sempre importante a gente lembrar que a depressão é algo diferente da tristeza. Tristeza é natural, tristeza é saudável, se ela acontece no momento certo, adequado. A tristeza é uma emoção básica que ela vai surgir para que a gente se adapte a uma perda, quando a gente lida com uma frustração. Então a tristeza, ela é uma emoção adaptativa, ela diminui um pouco da nossa energia, ela também tende a nos deixar assim abertos a receber ajuda. Mas se a tristeza dura muito tempo, aí ela já não é mais tristeza, ela já vira depressão. Então, agora é interessante saber, porque se a depressão está associada à tristeza, nem todo mundo que tem depressão tem tristeza. Tem algumas pessoas que o que vai prevalecer são outros sintomas, às vezes associados a uma irritação. Então, vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas é um quadro comum na depressão, os sintomas de tristeza. Agora, uma informação muito importante. 75% das pessoas que têm depressão não fazem o tratamento adequado. Então, isso daí faz com que a depressão possa se tornar crônica. Por que a pessoa geralmente não faz o tratamento adequado? Porque ela tem pouca informação, ou porque ela menospreza o adoecimento, ou por um certo preconceito de buscar ajuda adequada. Então, o que vai fazer com que os conflitos associados à depressão se estendam, assim, afetando a vida da pessoa e das pessoas que estão próximas, com quem ela convive, porque vão gerar muitos problemas associados. A gente vai lembrar que existem vários tipos de depressão. As mais comuns são a depressão reativa, tem a depressão maior, tem a distimia. Na depressão reativa é aquela assim, mais comum. Ela acontece após um quadro de perda, de frustração, de dificuldades. A Elisângela está dizendo que conhece uma pessoa que está com depressão há 20 anos. Às vezes melhora, depois volta a tristeza profunda. Elisângela, sim. Nós vamos falar sobre isso. O que pode fazer com que a depressão se estenda por tanto tempo? E se a depressão tem tratamento ou não? É importante se ela tem cura ou não. Porque para muitas pessoas parece que não tem cura. Mas a gente vai ver assim, por isso que é tão importante, aos primeiros sintomas da depressão, a pessoa fazer o tratamento correto desde o início, para que ela não se torne crônica, para que ela não fique desse jeito. Porque a depressão, num primeiro momento, tem cura, tem solução. Mas somente se ela não fizer o tratamento adequado, ela pode entrar nesse quadro. A gente vai entrar mais detidamente nisso.
Então a gente vai lembrar que assim, a depressão ela tem alguns sintomas comuns que vão acontecer. E a questão é que os sintomas elas podem gerar um certo ciclo de influência uns sobre os outros sintomas. E então vamos ter sintomas físicos, sintomas no comportamento da pessoa e sintomas psicológicos no âmbito de alterações do pensamento, das emoções. Então, quando a gente fala assim de sintomas físicos, são sintomas muito ruins, com sensações muito ruins. Então a pessoa vai ficar com uma sensação de menos energia, aquele corpo fica pesado para realizar as tarefas, as atividades, fica difícil de levantar de manhã, o raciocínio fica muito lento, dificuldade de concatenar, de resolver as coisas, de trabalhar. A pessoa ela perde prazer nas atividades habituais, onde ela antes se sentia bem fazendo, e ela perde interesse em conviver, interesse em realizar as atividades, que é muito ruim. Então, são algumas das associações ligadas aos sintomas físicos. Nós temos também, além dos sintomas físicos, sintomas ligados ao comportamento. Então, a pessoa ela busca menos atividades prazerosas, ela se sente menos produtiva na hora que ela está realizando as coisas, como ela fica lenta no raciocínio, lenta nos movimentos, ela fica menos produtiva nas coisas habituais que ela fazia, ela tem uma tendência a procrastinar as coisas, porque ela se sente com menos capacidade de enfrentamento. Então ela tem uma tendência a ir deixando as coisas para resolver depois. E ela então busca se isolar socialmente. Ela procura menos as pessoas. Quando as pessoas a procuram, ela tende a aceitar menos os convites. Muitas vezes ela olha a mensagem no celular, ela nem responde, ela vai deixando para lá. E na verdade já são sintomas da depressão que estão aparecendo ali. E temos os sintomas psicológicos, emocionais, associados à forma da pessoa pensar também. Então a pessoa com depressão, ela tende a ter sentimentos de culpa muito grande. A gente vai entender o seguinte: o raciocínio da pessoa, a forma como a pessoa raciocina, vai fazer com que ela busque conexões e associações às atitudes que ela teve anteriormente, em que ela fica se culpando, nossa, eu não devia ter agido assim em tal situação lá atrás. Nossa, por que eu fiz tal coisa? Ela vai buscar assim um emaranhamento de situações passadas não resolvidas. Então ela se culpa muito pela vida que ela tem vivido, como ela se encontra. Ela carrega um sentimento de desesperança muito grande. Ela passa a carregar um sentimento de que, meu Deus, acho que as coisas não vão resolver. Então ela fica num estado de pessimismo. Lidar com uma pessoa com depressão é lidar assim com alguém que está num peso emocional muito grande. É difícil para quem convive. E a própria pessoa se sente também difícil no ambiente que ela mesma criou anteriormente. É difícil para a própria pessoa, é difícil para quem convive com ela. A pessoa com depressão, ela ativa um juiz interno que faz uma autocrítica muito profunda. A pessoa se sente fracassada nas escolhas que ela fez. Ela se sente uma pessoa assim desinteressante, ela tende a se descuidar por causa disso. Então é por isso que quando a pessoa está com depressão, ela não pode ficar em casa de pijama, mulambenta, sem pentear o cabelo, sem cuidar da aparência, sem tomar um banho, porque isso daí só tende a piorar o estado dela. Porque ela meio que se abandona e aí quanto menos ela se cuida, menos ela se sente com vontade de se cuidar. Então é uma coisa, vocês percebem que são um ciclo ligado a outros aspectos. A primeira pergunta que foi feita, se é verdade que nós temos mais pessoas deprimidas hoje, na atualidade, ou a depressão é uma doença comum em todos os tempos? Gente, pergunta muito boa, muito interessante, porque na atualidade a depressão e a ansiedade são dois dos diagnósticos psicológicos, psiquiátricos
de doenças que mais são feitas na atualidade. São duas das doenças mais diagnosticadas em todo o mundo, são ansiedade e depressão. Então a depressão ela está muito presente na atualidade. Agora, a depressão não é de hoje, a depressão é de todos os tempos da humanidade. Agora, é interessante porque Hipócrates, no século IV a.C., ele foi o primeiro, Hipócrates é o pai da medicina, foi a primeira pessoa a descrever os quadros de uma mulher que sofria de depressão. Então ela trouxe as características clínicas, a evolução do quadro. Então era o caso de uma mulher que sofria de uma melancolia intensa, uma tristeza muito profunda, que perdurou por muito tempo, associada a uma perda de peso, insônia e uma tristeza terrível. Então Hipócrates já associou esses sintomas à depressão lá naquele tempo. Mas naquele tempo não se chamava depressão, não, se chamava melancolia, era um quadro de tristeza muito profunda. Então, olha que interessante. Os dados que nós temos atualmente é que 1 em cada 4 pessoas terão depressão ao longo da vida. Então, cerca de 25% das pessoas terão depressão em algum momento. Então, é algo que está muito próximo da gente. Então, Elisângela dizendo, verdade, Rodrigo, cada palavra de otimismo que falamos a essas pessoas, elas falam 3 de pessimismo, sim. É do quadro mental, é do quadro orgânico, tem a ver com os neurotransmissores, é um somatório de fatores, não é algo tão simples, mas eu quero trazer de uma forma simples para que a gente possa entender. Então a pessoa ela vai ter uma tendência a olhar para baixo, a olhar para o que não vai dar certo, a olhar sempre para a metade vazia do copo. Ela não dá conta de ter uma visão otimista porque ela se sente tão mal e isso daí interfere como lentes na forma de ver a vida, de ver as coisas. Então é muito grave realmente. Então a depressão é uma doença de todos os tempos, mas na atualidade, em função do estilo de vida das pessoas, esse estilo de vida acelerado, muito estressante, onde as pessoas têm uma baixa qualidade de vida, ainda não aprenderam a trabalhar em si um autodomínio emocional dos pensamentos, isso tudo favorece mais o adoecimento por depressão. Mas nós poderemos aprender a lidar melhor com a vida, melhor com nós mesmos, e isso daí funciona como um fator protetivo para a depressão. Nós vamos falar sobre isso. Uma outra pergunta que foi feita é a seguinte: a causa da depressão é um mau funcionamento orgânico ou ela é causada por influências externas? Também uma excelente pergunta também. E a gente vai entender que, na verdade, ainda é mais do que isso. Porque além das causas do mau funcionamento orgânico, além das influências externas, que a gente vai chamar de ambientais, vão existir outros fatores que vão participar também. Causas psicológicas, medicamentosas, genéticas. Então a gente pode dizer que a depressão ela pode ser polifatorial ou tem muitos fatores que vão influenciar nisso. Então, quando a gente pensa na causa genética, a gente vai falar de algumas causas da depressão. Assim, só uma pincelada para a gente entender o quanto que a depressão está associada a vários fatores. Tem estudos que mostram que sim, o fator genético participa. Então, na causa genética, como é que se sabe que a genética influencia? Se um dos pais, o pai ou a mãe, tem depressão, os filhos têm 30% de chance de terem depressão. Se os dois pais, pai e mãe, têm depressão, os filhos têm 70% de chance de terem depressão. Se os avós têm depressão, esse percentual tende a aumentar. Então, a gente vê que a causa genética influencia, mas nós vamos lembrar também que num ambiente onde um dos pais é deprimido ou os dois pais, pai e mãe, são depressivos, então, quando a criança convive com pessoas deprimidas no ambiente, pode ser a avó, pode ser o avô, pode ser um tio, uma tia. O ambiente vai ser influenciado e essa criança também, a criança ela tende a estar com o psiquismo dela aberto ao ambiente.
E isso daí vai influenciar também. Então, a forma como se lida, as respostas que uma pessoa depressiva dá às situações, as falas que ela tem, podem também influenciar na criança, então. Então, quando a gente fala das causas genéticas, a gente vai associar uma parte também aos fatores ambientais. Os fatores ambientais estão, de alguma forma, também associados à questão genética. E nós vamos lembrar também, os estudos associados à genética na atualidade são estudos que trazem informações muito mais abertas do que se tinha antigamente. Então a epigenética traz as informações que nós podemos mudar a nossa genética em relação à questão da ativação e desativação dos genes. Então, o estilo de vida, a forma como nós lidamos com as coisas, né, vão influenciar na ativação de genes saudáveis ou adoecidos. Então, tem outros fatores, inclusive que da forma como a gente lida com as coisas, que vão interferir na nossa genética. Mas a genética é um dos fatores, sim. Então, outra causa, então, é a causa ambiental. Sakurama está dizendo que se a causa pode ser genética, então é isso, sim. Então, a causa pode ser genética, é um dos fatores, mas não será o único fator. Né? É um dos fatores importantes, mas geralmente vai vir associado a outros fatores que a gente vai ver aqui. Né? Então, dentro da questão da causa ambiental, a gente vai lembrar, então, os pais depressivos vão lidar com os filhos com uma visão mais pessimista da vida, menos esperançosa. Isso daí vai influenciar os filhos, podendo estimular nos filhos a questão de comportamentos depressivos ou ativar a depressão nos filhos. Mais do que isso, no período da infância, determinadas experiências que a criança vivenciou, que se configuram como sendo traumas, podem ser fatores preponderantes para a ativação da depressão. Então, a criança que passou por abusos físicos, abusos sexuais, traumas que se repetiram na infância, aquilo que gerou uma sensação de impotência, onde não se podia fazer nada, a criança ou a pessoa tinha a sensação de que não poderia fazer nada, uma sensação de falta de afeto, influencia desde a infância. Então a criança que não se sentiu amada ou não se sentiu aceita pelos grupos que ela participava, não se sentiu compreendida. Então isso daí são coisas que na infância afetam, que podem desencadear a depressão. Mas também na atualidade, na adolescência e na idade adulta, também a sensação de não ser aceito nos grupos, uma vivência de situações de estresse recorrentes, muito altos, continuamente, privação de sono, são fatores que vão influenciar no desencadear da depressão. Então, a Carla dizendo que o ambiente, então, é um grande reforçador, muito. O ambiente, ele vai influenciar, ele não vai determinar. Por quê? Porque existe aquela questão, duas pessoas passando por um mesmo estímulo ambiental, pode ser que uma entre num quadro de depressão e a outra não, porque existem outros fatores internos que têm a ver com a forma como a pessoa lida com a situação. Algumas pessoas têm uma capacidade de resiliência e de superação maiores do que outras, e isso daí também vai influenciar. Mas a gente vai lembrar que trabalhar a capacidade de resiliência e de superação é algo que pode ser aprendido, que pode ser desenvolvido em qualquer pessoa. E aí então a pessoa pode aprender a lidar melhor com essas situações estressantes, ela pode aprender a fazer escolhas diferentes que levem ela para um outro caminho. Então a pessoa passa a ver a vida com uma outra perspectiva. Mas o estresse ambiental, os fatores ambientais influenciam muito, muito. Outros fatores associados à depressão estão ligados ao uso e abuso de álcool e de drogas. E aí tem um aspecto interessante. Tanto a depressão, ela pode levar ao uso e abuso de álcool e drogas, quanto o uso e o abuso de álcool e drogas pode levar também à depressão. Então, pode ser o uso de álcool e drogas pode ser causa ou efeito associado à depressão. Por quê?
Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos com aquele grupo religioso chamado Quakers. Os Quakers, eles são um grupo protestante, que eles vivem mais fechados em comunidades, eles não fazem uso de substâncias psicoativas, não usam drogas nem álcool. E se habitualmente se sabe que existe uma predominância maior da depressão em mulheres do que em homens, esse estudo ele desmentiu isso de uma forma interessante, porque foi observado que nesse grupo de Quakers, onde não se usa drogas nem álcool, o percentual de homens com depressão era o mesmo de mulheres. Então, ou seja, existe uma tendência de homens com depressão não buscarem o tratamento e de mascararem a depressão usando álcool ou drogas. Existem determinadas substâncias, determinados neurotransmissores que são associados à depressão. Então nós temos serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, quando a pessoa se utiliza de determinadas drogas, essas drogas vão proporcionar um excesso de liberação de dopamina, que vai gerar uma sensação de euforia, de bem-estar, falsa sensação. Por que é falsa? Porque não foi conquistada, está vindo de fora. E aí o que acontece? No organismo é o seguinte, tudo o que vem de fora, que se torna demais, logo depois o outro polo, pensa num pêndulo, ficou demais dopamina, no momento seguinte vai ficar na carência. Então, drogas podem liberar um excesso de dopamina, mas no momento seguinte vai gerar a ausência. Então, a pessoa vai para um pico de euforia, mas o momento seguinte é um vale de depressão. É assim que acontece. Então, quando a pessoa ela fica sem usar recorrentemente a droga, ela entra num estado mais depressivo, que faz com que ela queira usar de novo. Olha a gravidade da coisa. Mas com álcool também acontece assim. A gente vê aqui no período, agora por causa do Covid, muitas pessoas usando mais álcool do que o habitual. É só para relaxar. E muitas vezes é uma forma de tentar tamponar a depressão com o álcool, usando mais uso de bebidas alcoólicas, que podem ser cervejas, uísques ou outros drinks. Aí, olha, não é uma boa, viu? Ao invés da pessoa trabalhar no cerne, na raiz da questão e se liberar disso e se tornar mais forte, ela está muitas vezes mascarando, buscando aí outras alternativas que podem piorar o quadro. A Carla está dizendo o seguinte, Rodrigo, fale um pouquinho sobre a depressão primária e a secundária. Então, a questão da depressão primária e secundária é uma boa pergunta também. A depressão secundária, ela vai acontecer ligada a um determinado evento. Então é tipo assim, a pessoa ela estava num emprego, no trabalho dela, e de repente ela foi dispensada do trabalho e ela não conseguiu assimilar bem essa perda do trabalho. Ela fica carregando sentimentos de, puxa, por que ela perdeu esse trabalho? A vida é injusta, que absurdo. Por que ela foi menosprezada desse jeito? Então, a depressão secundária, ela é segundo um evento, ou seja, aconteceu um evento desencadeador dessa depressão. Agora, a depressão primária é quando a pessoa ela tem os sintomas, ela tem a depressão e nada aparentemente justifica ela estar com quadro de depressão. Então, é uma questão assim, de identificação, mas todo tipo de depressão necessita de cuidado e de tratamento. Então, a depressão primária, ela surge aparentemente do nada. A vida da pessoa está bem, está tranquila, está equilibrada e do nada ela aparentemente surge com o quadro da depressão. Por que aparentemente do nada? Porque aí, muitas vezes, vamos pensar o seguinte, quando a pessoa ela tende a tamponar as suas emoções, quando ela ignora o que ela está vivenciando, quando ela diz assim, não, eu não guardo mágoa de ninguém, não. Ixi, não, bola pra frente, a vida é maravilhosa e tal. E se ela não problematiza na medida certa e não elabora aquelas questões, depois lá na frente, aquilo pode aparecer deslocado da situação.
De repente ela passa por uma questão de um luto, alguém que morreu, e ela, não, tá tudo certo, eu dou conta disso. Alguns meses depois, deslocado de qualquer situação, aparece o quadro da depressão. Então, aparentemente, tá tudo bem, não aconteceu nada naquele momento. Mas lá atrás apareceu e muitas vezes a pessoa não trabalhou essas questões, né? Então, existe uma outra causa também associada à depressão, que é uma causa até simples e, olha, comum de acontecer. Sabe o que é? Sedentarismo. Sedentarismo é não fazer atividade física, não movimentar o corpo, né? Então, a atividade física ela é inclusive indicada para quadros leves e moderados de depressão. E olha, deve ser realizado por todo mundo sem exceção, né? Tem um experimento interessante que foi feito no hospital psiquiátrico nos Estados Unidos, onde os pacientes que chegaram com depressão, metade dos pacientes, ou seja, um grupo, recebeu um tratamento somente com antidepressivos e o outro grupo não fez o tratamento medicamentoso, mas se comprometeu a fazer atividade física regularmente, pelo menos 3 vezes por semana, gastando aí cerca de 500 a 600 calorias em cada dia de atividade. Depois de 3 meses, eles foram medir os scores de melhora para a depressão e descobriram que tanto o grupo que tomou o antidepressivo quanto o grupo que fez atividade física melhoraram basicamente nos mesmos percentuais de scores. Então é interessante a gente pensar nisso. A atividade física ela é útil para um tanto de coisas, né? Vai proteger a gente de uma série de coisas, ansiedade, depressão, dislipidemias, hipertensão arterial, prepara a gente para as atividades do dia, ativa áreas do cérebro que se a gente não faz atividade física, com o passar dos anos, elas geram um mau funcionamento do cérebro por causa disso, mas em quem faz atividade física regularmente, essas áreas se mantêm ativas ao longo do tempo, mesmo no período da velhice, da senectude. Então é interessante a gente pensar nisso como algo natural para a vida. Então o sedentarismo pode levar também à depressão. Menos estímulos podem levar a quadros de depressão também. E olha, tem uma causa que muita gente não sabia, né? A questão do uso de medicamentos. Alguns medicamentos podem ter como efeitos adversos os sintomas da depressão, podem levar a quadros de depressão também. Então, o uso de antibióticos, corticoides, hormônios. Então, muita gente não associa, mas podem estar associados. Então, antibióticos comum, corticoides, hormônios, podem levar, né? Mas a gente vai lembrar o seguinte, que alguns medicamentos que são usados cronicamente estão associados também a doenças crônicas. E algumas doenças crônicas, é comum dos pacientes que têm doenças crônicas, se eles não trabalham o seu emocional, podem desenvolver a depressão, porque carregam um sentimento de que, nossa, eu nunca vou melhorar disso, eu vou ter que me tratar pelo resto da vida. Então, se ela não passa a lidar de forma natural com aquele adoecimento crônico, isso pode levar a uma baixa, né, de energia, a um pessimismo ligado à vida, e aí a pessoa entra num quadro de depressão. A Daphne está colocando aqui a questão da distimia para a gente falar um pouco sobre a distimia. A distimia, ele é um quadro assim, que para muitas pessoas ele vai aparecer assim como uma sensação assim de irritação, de irritabilidade, uma pessoa assim mais mal-humorada e fica parecendo que faz parte da personalidade da pessoa. Então aquela pessoa mais ranzinza, mais aquela hiena do desenho do Lip Hard, um desenho mais antigo, que fica ó dia, ó vida, ó azar. A distimia ela é um pouco de irritação, uma visão mais pessimista, que parece estar associado à personalidade da pessoa, mas já é um quadro de depressão. Porque a depressão ela nem sempre ela aparece com aqueles sentimentos de tristeza, mas para algumas pessoas ela vai aparecer como irritação. Em homens é mais comum o sintoma da depressão estar associado a uma irritabilidade, uma irritação grande, a uma agressividade, do que propriamente a tristeza. Então a distimia ela vai aparecer associada a isso.
A Elisângela está dizendo que no ano passado ela quase entrou numa depressão devido a uma doença crônica. Elisângela, muito comum de acontecer, um percentual grande de pessoas que fazem tratamentos de adoecimentos crônicos, sejam quais forem, elas têm que se cuidar para não entrarem num quadro de depressão. Porque depressão aí, nesse caso, ela seria secundária a um outro adoecimento, né? Então, é por isso que é tão necessário a gente cuidar do nosso emocional, dos nossos pensamentos, da forma como a gente lida com as coisas, para que a gente assimile as experiências e saia dali melhor do que antes. Uma outra causa está ligada ao funcionamento do cérebro, dos neurotransmissores. Então, uma pessoa com depressão, ela faz menos conexões neuronais. Os neurônios dela se comunicam menos, então ela tem menos ativação também de determinadas áreas do cérebro. Ela vai ter menos ativação do córtex pré-frontal, do sistema límbico ligado ao hipocampo. Então, o córtex pré-frontal é a área ligada à decisão, à determinação. Então, imagina, ativa menos a área da decisão, ela fica assim, ela fica mais parada, ela, não quero fazer nada não, porque essa área do cérebro está menos ativada. A área do hipocampo, ela está no sistema límbico, que é a área das emoções, mas o hipocampo está ligada à memória. Então, menos ativação na área da memória significa que a pessoa ela vai assimilar menos as informações. É a pessoa que vai assistir uma aula, uma palestra, e no final você pergunta para ela, e o que você achou da palestra? Aí ela vai falar assim, olha, não consegui guardar nada. Ela pega um livro para ler, ela começa a ler, ela termina uma página e ela fala assim, meu Deus, eu não consegui guardar nada disso daqui. É um sintoma de depressão por causa disso. Então, serotonina, dopamina, noradrenalina, que são os neurotransmissores principais associados à depressão, eles ficam em baixa na depressão. Então, olha só, menos serotonina, a pessoa ela se sente mais sensível, ela se sente menos capaz de lidar com os enfrentamentos da vida, menos capaz de lidar com as possíveis ameaças. Então, as coisas vão parecer para ela mais ameaçadoras, ela vai ficar mais medrosa. A baixa da dopamina, que é um outro neurotransmissor, faz com que a pessoa fique com menos concentração naquilo que ela tem que fazer, ela sinta menos prazer nas atividades habituais da vida. Então, uma coisa que antes ela gostava muito de fazer, se agora ela faz, ela fala assim, nossa, mas isso aqui está tão sem graça, né? Mas é porque baixou a dopamina. E a noradrenalina, que é um outro neurotransmissor, ela deixa a pessoa assim, com menos energia para fazer as coisas e gera mais sensações de dor. Então é comum a pessoa com depressão, ela sente mais dor. Ela entra em quadros onde o corpo dela todo dói. Então, associado a outros adoecimentos aí, onde a pessoa fica com mais sensibilidade à dor. E nós temos os quadros, as causas psicológicas. Num número grande de depressões, todos esses outros sintomas físicos, as alterações, né, dos neurotransmissores, das conexões cerebrais, neurais, estão associadas também à forma como a pessoa está lidando com as questões da vida. Então existem causas psicológicas fortes associadas à depressão e que devem ser levadas em consideração se a pessoa quiser lidar bem com a questão da depressão. Então, um dos aspectos que podem gerar a depressão tem a ver assim, com uma dificuldade da pessoa em lidar com o não. Então, ou seja, as negativas da vida tendem a ter um peso maior para a pessoa. Então, às vezes, uma dificuldade, a pessoa quis romper um relacionamento, uma dispensa do trabalho, ou uma sensação de que a vida não está oferecendo aquilo que deveria para ela, a pessoa às vezes se sente injustiçada em relação às coisas que ela tem na vida. Então, existe uma dificuldade com as negativas da vida. Então, isso daí gera um certo sentimento de revolta que pode ser um sentimento claro ou um sentimento mais inconsciente, porque nós temos sentimentos e pensamentos no nível consciente e em nível inconsciente. E aí a questão do autoconhecimento, de se trabalhar essas questões para identificar e trabalhar na raiz das coisas.
Então, quando existe esse sentimento de revolta da vida, por não aceitar as situações, as experiências, essa revolta é uma raiva que nem sempre se manifesta contra a vida, mas muitas vezes ela está voltada para dentro. E aí é aquilo que a pessoa murcha, ela implode, ela se fecha. Então ela fica com mais dificuldade de lidar com as vidas, ela enfraquece por causa disso. Então, dificuldade de aceitar a vida como ela se apresenta. Então, tão importante trabalhar essas questões na base para que a pessoa se fortaleça e se supere diante disso. Então, para que a gente pense que existem vários aspectos ligados à depressão, mas muito importante trabalharmos a depressão por completo, em todas as suas nuances, em todos os seus aspectos, para que ela seja tratada em profundidade. Senão, a pessoa pode ter uma depressão aí por muito tempo. E aí, uma terceira pergunta que foi feita, que está ligado a esse assunto, a esse ponto. A depressão tem cura ou ela somente tem controle, somente tem tratamento? Também outra excelente pergunta que foi feita. Aí o que a gente pode dizer? Depende. Depende do quê? Depende da pessoa. Depende do quadro que a pessoa apresenta. Depende do tratamento que ela faça. Depende das buscas que ela se permita. Por quê? Se a pessoa não fizer o tratamento da depressão de forma adequada desde o primeiro episódio que ela tenha de depressão, a depressão ela pode se tornar crônica. E vai aí uma informação. Um percentual imenso de pessoas só vai identificar a sua depressão depois de cerca de 2 anos que a pessoa já está com a depressão. Olha só. A pessoa arrasta um quadro de 2 anos com a depressão para só depois ela falar assim, não, tá bom, agora deixa eu buscar para saber se isso é depressão mesmo. Já estava com a depressão há cerca de 2 anos para depois ela iniciar o tratamento. Então, é importante fazer o tratamento adequado, é importante fazer o tratamento desde o início, como deve ser. Então, só para a gente ter uma ideia, olha só, o que as estatísticas dizem, porque isso daí são informações, são estatísticas. A pessoa que tem um primeiro episódio de depressão, geralmente 50% das pessoas vão ter um segundo episódio. Gente, metade vai ter um segundo episódio de depressão. Das que têm o segundo episódio, 70% vão ter um terceiro episódio. E desses que tiveram um terceiro episódio, 90% vão ter uma reincidência, ou seja, já se tornou crônico. Então, por isso é tão importante fazer o tratamento da depressão direito, com os profissionais adequados. Existem depressões que podem ser tratadas somente com psicólogo. Existem outras que têm que ser tratadas com psicólogo e com psiquiatra. Gente, o médico que trata a depressão é o psiquiatra. Então, muitos dos tratamentos inadequados foram feitos por outros profissionais que levam em consideração somente o aspecto da serotonina, dos neurotransmissores, e acham que simplesmente equilibrar os neurotransmissores se torna o suficiente para tratar a depressão. Não é verdade, é o que a gente está vendo. Então, porque se a pessoa só toma medicação, sem ela trabalhar a forma dela lidar com a vida, sem ela proporcionar mudanças na vida dela, a gente viu que até o aspecto da atividade física influencia. Se ela não fizer o tratamento como deve ser, o medicamento ele simplesmente vai manter a pessoa numa zona de conforto, sem mudanças. É a busca de melhorar a forma de sentir a vida sem mudar propriamente a forma de encarar a vida. Aí o que vai acontecer? Ela vai melhorar um pouco as emoções, ela vai ficar com um pouco mais de vitalidade, porque o medicamento ajuda nisso, mas quando tira a medicação, depois de alguns meses ou algum tempo, vai aparecer de novo. Aí só que a gente vai lembrar, ela já teve um primeiro episódio, não tratou direito, vai ter o segundo episódio. É assim que vai acontecer. Então, é tão importante a gente ter essa consciência. Então, a Simone está dizendo o seguinte, temos que respeitar essa doença, só quem passa sabe o que é. Familiares e amigos têm que ter paciência e prestar muita atenção. Depressão dói.
Gente, depressão dói. A Simone disse assim, de verdade, só quem tem depressão sabe o que é. Eu já passei por isso há muitos e muitos anos atrás. Eu estava com mais ou menos uns 20 e poucos anos de idade. Eu trabalhava, eu tinha um emprego estável, eu ganhava muito bem, eu tinha um relacionamento. Gente, tem muito tempo isso. Eu tinha um relacionamento que visava a questão de casamento e aí aconteceu assim várias perdas de uma vez. Término do relacionamento, fui dispensado do trabalho assim sem uma justificativa muito plausível e tudo, e eu tive muita dificuldade de me recompor. Eu entrei num quadro de depressão. Então, quando a Simone fala que dói, eu vou dizer para vocês, eu sentia uma dor dentro do peito. Era uma dor muito forte. No meu caso, eu não usei medicamento por uma escolha minha. Eu só fiz na época um tratamento psicológico, psicoterápico, que levou assim 2 anos trabalhando isso. Vou dizer para vocês, 2 anos. Mas foram 2 anos assim que eu trabalhei muitas questões e olha, foi como se fosse assim, a depressão ela funciona como uma bifurcação na vida da pessoa. Se a pessoa não trata direito, é um degrau que leva sempre para baixo. Mas se a pessoa trabalha, ela se torna uma outra pessoa. De modo que eu, depois desse evento que gerou depressão, eu já passei por outros piores até e lidei com mais naturalidade, com mais fortaleza, porque a questão é essa. Na medida que você trabalha a depressão de modo adequado, você se torna uma pessoa mais forte. É como assim, você cria uma resistência maior. Você não perde a sensibilidade, pelo contrário. Mas você se torna mais resistente, mais forte para lidar com as coisas. Então a depressão ela pode ser algo excelente se você dá esse significado para ela, se você aprende o que ela está querendo te ensinar. Vamos lembrar, a depressão é um adoecimento. E todo adoecimento traz uma mensagem. Traz algo que você precisa ver e aprender, traz uma lição. Se você aproveita dessa oportunidade, você sai dessa experiência fortalecido, você sai com mais resistência, com mais capacidades para enfrentar outras questões na vida. Mas muitas vezes é necessário a medicação também. É necessário também. Eu que sou cabeça dura e que quis bancar somente com a terapia. Funcionou. Mas foram 2 anos de um trabalho intenso para trabalhar essas questões. E olha, depois, eu vou dizer assim, valeu demais a pena, frutificou para mim, me fortaleceu, eu virei uma outra pessoa depois disso. Então existe um Rodrigo antes e depois disso. Apesar de que todos os dias nós estamos mudando, lógico, esse é o objetivo. Mas essa marca dessa experiência foi uma marca que para mim foi de crescimento e de transformação. A Simone dizendo, não podemos ter receios com as medicações. São importantíssimas em muitos casos, além de fazer a terapia. Sim, então é o seguinte, a medicação ela é útil, ela é importante, mas uma coisa que eu observo muito no consultório, algumas pessoas que tendem mais para uma acomodação, elas têm o problema, aquilo que gerou a depressão, e muitas vezes quando ela toma a medicação, aquilo meio que anestesia aquilo que estava incomodando e ela, muitas vezes na terapia, produz menos por causa disso. Porque é mais ou menos assim, não é todo mundo, viu gente? Mas algumas pessoas, é como se fosse assim, agora eu estou me sentindo bem, então deixa aquilo para lá. É como alguém que joga poeira para debaixo do tapete. Então, as pessoas mais conscientes, elas vão se utilizar da medicação como algo que vai dar energia, vai dar mais fôlego, um suporte para trabalhar as questões originais, aquilo que está na raiz. Então vamos pensar sobre isso, tá? Existem situações que só a terapia funciona, existem situações que é necessário a medicação também. Então, Mairink diz o seguinte, eu de tanta depressão já cheguei a tentar me suicidar 2 vezes, já tive que fazer há alguns anos ECT no Hospital André Luiz com um médico que me conhece há 20 anos, o Dr. Roberto Lúcio, sim. Então, gente, olha, é isso mesmo. Um dos problemas graves da depressão é chegar a um ponto em que a pessoa, assim, muitas vezes, ela não quer se matar, ela não quer tirar a vida, ela quer matar a dor que ela está sentindo. E alguns quadros são difíceis, são complexos, sim. Às vezes o ECT
que é o eletrochoque. Ele é um tratamento utilizado hoje em dia muito eficazmente, tá, gente? Muitas pessoas que acabaram colocando assim, como se fosse assim, nossa, uma coisa terrível. Não, ela é algo que hoje é usado de forma diferente do que era no século passado. E olha, funciona como uma forma de um restart no cérebro e muitas vezes quando a pessoa não responde bem a outras formas de tratamento, ela ajuda muito a uma resposta mais rápida, uma resposta melhor. Então é sim uma forma de tratamento útil que é utilizada hoje em dia também. Vamos pensar sobre isso, a questão do tratamento adequado. Então, olha só, quem está com a depressão, ela está com a área da decisão afetada, ela vai se sentir com menos capacidade de buscar ajuda. Então é comum a necessidade da família, dos amigos acompanharem a pessoa para fazer o tratamento adequado. Perguntar se a pessoa está fazendo, como é que é. E a família tem que ter muita paciência e muito respeito a lidar com a pessoa. Porque para quem está fora da depressão, muitas vezes olha e fica parecendo assim, essa pessoa está com moleza, ela é um indolente, ela está fazendo corpo mole, ela não quer nada com a dureza. E às vezes a pessoa está com depressão. Então a gente tem que ter muito cuidado no lidar com a pessoa com depressão para não fazer com que ela se coloque mais para baixo. Então a Mayrink está dizendo o seguinte, o ECT foi a minha salvação, pois fiquei internado 1 mês e meio. Sim, para muitas pessoas esse é o ponto inicial de mudança para depois os outros tratamentos serem eficazes. Sim, muito bom, muito obrigado aí pelo seu depoimento, né? Então, mas sim, a depressão tem tratamento e a depressão tem cura se o tratamento for feito adequadamente. É uma doença comum que acomete muitas pessoas, muitas vezes a própria pessoa ignora, tentando mascarar. Não é bom fazer isso, o ideal é enfrente a situação, busque o tratamento desde o início e faça o tratamento completo como deve ser. Se não existe a possibilidade das reincidências, aí ela pode se tornar crônica. Aí existem esses casos que as pessoas tomam medicamento por não só 20 anos, mas ao longo da vida. De modo que se não tomarem o medicamento, elas se tornam assim totalmente improdutivas e tudo. Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido útil para vocês a nossa conversa. A Daphne dizendo, excelente conversa, como sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a participação de vocês e se vocês tiverem questões para serem trabalhadas, perguntas, mandem aí no direct para que a gente possa estar levando em consideração. A próxima live nós já estamos programando, vamos conversar aí sobre ansiedade, também outro tema muito comum dos dias atuais. Gratidão para você que ficou comigo até agora. Um beijo no seu coração e eu vejo você na próxima quarta, ao meio-dia, na nossa conversa com o psicólogo.